paz do Senhor Jesus a todos, tá? Para quem não me conhece, eu sou Michel, tá? Sou Michel Gomes, sou pedagogo, tá? Sou especialista, tenho 2 especializações na área de educação, tá? Também faço parte da igreja, tá? Da Igreja de Cristo, aqui no município de Cametá. Tô vendo que nos últimos dias está tendo uma repercussão muito grande acerca da música da cantora Aimee nas redes sociais, denominado o Evangelho de Fariseu. Para quem me conhece, né, eu desempenho função como líder religioso na Casa do Senhor aqui no município de Cametá. Já estive à frente de 2 igrejas, 2 obras, e eu quero aqui falar um pouco sobre essa música, no que tange, né, essa polêmica que tá dando, né, que tá essa reflexão, na verdade, que tá sendo levantada. Não é nem uma polêmica tanto isso, né, mas está levantando uma reflexão na igreja, no município de Cametá, no Pará, né, e até fora, porque pastores de Minas já me perguntaram se é verídico o que a música retrata, né, o que a Aimee denuncia, o que a Aimee fala na letra da música. E eu quero aqui trazer, tá? Voltando a dizer, eu tenho um curso livre em teologia, não sou doutor em teologia, não sou biblista, também não possuo a verdade absoluta, tá? Que fique bem claro isso, mas eu vou colocar a minha humilde opinião a respeito da música e do contexto a qual ela está inserida aqui na nossa região, tá? Primeiro, a música da Aimee começa dizendo assim: fazemos campanhas para nós mesmos, eventos para nós mesmos, estocamos o maná para nós mesmos. Biblicamente falando, lá no livro de Êxodo, Deus dá o maná para o povo de Israel, com a ideia de o alimentar. O maná seria um alimento sagrado, algo que foi dado pelo próprio Deus para saciar a fome, né? Só que existia uma ordenância ali na Bíblia Sagrada, no período do Êxodo, que não se poderia estocar o maná. Por quê? Porque ele apodreceria. O maná era providência divina para aquele dia, e o maná não poderia ser estocado. Então, Deus provê dentro da igreja, né, dia após dia, porém, nós com nossa mentalidade capitalista, nossa mentalidade de acumuladores, de guardadores, queremos estocar as providências de Deus diariamente para nossas vidas. Criamos, né, a ideia gananciosa de que tudo que possui dentro da casa de Deus, nossa, como pastor, isso porque também já fui pastor, né? Tive à frente de 2 obras. Então, não gosto tanto que me chame de pastor, porque para mim pastor é quem está à frente de obra, quem está cuidando de um povo, quem está cuidando de um povo, quem está direcionando, é aquele que trata, aquele que conversa, aquele que assiste. Então, eu tenho essa visão. Então, estive pastor, hoje não estou no momento devido não estar à frente de uma igreja, tá? Então fique bem claro isso, que é o meu ponto de vista. Pastor, quem está à frente de uma igreja, quem está cuidando, quem está discipulando, quem está ajudando a crescer, quem está orientando, tá? Então, o meu ponto de vista. Não que o título não vá perdurar. Então muita gente prefere ainda me chamar de pastor, tá? Então, só que ela diz assim no início: fazemos campanhas para nós mesmos. O que tem de igreja aí fazendo projeto de vida, o que tem de igreja aí fazendo campanha de prosperidade, sabe? Para prosperar, para ter um carro, para pessoa ter uma moto. Não é errado ter, não, a gente tem que ter. Mas campanhas aí prometendo aí coisas absurdas, né? Igrejas aí que pede aí o salário inteiro de pai de família, de uma mãe de família. A fé é uma coisa que é particular de cada um.
Então cada um age de acordo com a sua fé. Porém, Michel, não concordo muito com essas coisas. Porque por mais que Deus vai providenciar, mas nós temos necessidades, nossas famílias têm necessidade. Então, você vê lá Jesus falar para uma mulher, dizer assim, não é lícito, não é justo tirar da boca dos filhos e lançar os cachorrinhos. Também não estou aqui querendo, tá, ofender ninguém, tá? Só estou dizendo assim, uma passagem bíblica que Jesus disse. Não é lícito tirar da boca do filho e dar aos cachorrinhos. A mulher responde, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa de seu senhor. Certo? E Jesus elogia a fé daquela mulher. Mas vamos pegar esse texto aqui. Vamos tirar um pouco fora do contexto aqui. Tá. Eu tirar da boca da minha esposa, da minha filha, da minha família, de um idoso que eu tenho na minha casa, né? Para me lançar tudo para uma igreja, não me é justo, no meu ponto de vista. Por quê? Porque temos necessidades, e nossas necessidades são diárias, né? Cartões vence, conta de energia vence, água vence, precisamos comprar a carne na nossa região aqui, o açaí, né? Farinha, tá? Então, teria que se ter um pouco de prudência ao pedir ajuda. Ajudar, pedir ajuda para pagar um aluguel de uma igreja, para pagar uma energia, para pagar uma água, é uma coisa. Tá? Dízimos existem para que essas coisas sejam pagas. Shell, nem toda igreja tem uma arrecadação alta. Eu sei, eu vivi essa realidade. Eu viajava para o interior da minha cidade aqui, fiado, para me pregar o evangelho. Né? Mas sempre eu tirava da onde? Do dízimo ou da minha bolsa que eu estudava na faculdade na época para me quitar passagem, alimentação, né? Nunca tive a ideia de colocar faca no pescoço de ninguém para arrecadar, porque era um chamado que Deus me deu para me pregar aquilo ali. Então eu tinha que fazer de bom grado, tá? Por mais que fosse difícil, não era fácil, tá? Tá numa região como aquela que eu tava, que são regiões missionárias aqui da Amazônia, né? Da região Tocantina, tá? Então fazemos campanha para quê? Para nós mesmos, né? Para saciar o nosso ego de eu ter uma casa bonitona, de eu ter um carro. Então vivemos assim, vivemos assim. Essa é a realidade de nossas igrejas. Igrejas não têm mais oração, tá? Os próprios líderes das igrejas não participam de oração. Querem que os irmãos orem pela igreja, mas não se fazem presente na oração. Aí querem cobrar que a liderança, que o diaconato, que os levitas e que outras pessoas estejam, porque também é responsabilidade deles orar pela igreja, orar por eles, orar pela família, pela nação, tá? Se consagrarem para fazer a obra de Deus de forma sadia. Porém, a imagem do líder é muito forte dentro de uma igreja. O líder tem que se fazer presente ali no meu ponto de vista, tá? Porque se eu sou líder, eu tenho que estar à frente. Então, se eu sou líder e eu vivo especificamente da obra, eu tenho que estar na oração. Eu tenho que estar nas escolas bíblicas. Eu tenho que estar nos eventos da igreja, tá? Então, é isso. Então, vamos olhar aqui para outras partes da música. Depois vou dar umas passagens bíblicas que eu acho interessante, tá? O reino virou negócio. Dízimo importa mais que os corações. Eu senti na pele uma coisa que eu vou falar pra você assim. Eu falei pra poucas pessoas isso. Eu adoeci de um problema chamado depressão. Mal do século. Depressão, ansiedade. Fiquei dependente de remédio. Tá? Eu passei por um trauma de infância e isso se revelou aqui na minha fase adulta. Um pastor só me visitou. De 2018 pra cá. Um pastor que veio orar por mim. Tá? Agradeço muito esse homem, não vou citar nomes aqui, tá? Mas um pastor só me visitou. A igreja, a qual estava como pastor, mais de 100 pastores. Hoje acredito que deve ter
até mais de 200 pastores. Mas um pastor só me visitou. Bruno está doente. Como é que eu quero ganhar o reino dos céus? Como é que eu quero ganhar almas se eu não me preocupo com o que Mateus capítulo 25, versículo 35 a 40 diz? Vinde, benditos de meu Pai, e herdai o reino dos céus, porque eu tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, fui estrangeiro, me hospedaste, estive preso, foste me visitar, estive doente, me assististe. Isso é forte. Quando eu não me preocupo com o meu irmão, com o meu próximo, quando eu me preocupo mais com questões políticas, com o evangelho é muito mais que isso, gente. Presta atenção, Jesus pregava o amor, a misericórdia, o perdão. Jesus se irou com determinadas coisas da sociedade. Sim, se irou. A sociedade estava desvirtuada, não de qualquer forma. Tá? Não é diferente dos nossos casos. Só que estamos preocupados mais em apedrejar o nosso irmão gay, homossexual, o nosso irmão travesti, trans, lésbica, bissexual. Brigar contra o adultério. Só que não adianta eu brigar contra o adultério se eu sou um pastor que eu bato na minha esposa. Né? Se eu sou um pastor que eu não luto contra o direito das mulheres, dos negros, dos deficientes. Cadê os deficientes da nossa igreja? Os cegos, os surdos, os cadeirantes. Cadê os nossos intérpretes para ajudar o evangelho chegar a essas pessoas também? Cadê os nossos brailistas para traduzir a Bíblia para o braille, para que a pessoa cega também tenha acesso à palavra de Deus e ela possa tirar suas próprias conclusões? Os nossos transcritores, nossos leitores. Escolhemos pessoas para anunciar o evangelho. Queremos um médico, um advogado, um juiz. Queremos ganhar pessoas grandes para o evangelho. Mas não vamos atrás do carpinteiro, do gari. Né? Nós não vamos atrás daquele irmão que é carpinteiro lá no interior, tá lá dentro do furo lá. Né? Porque é longe, não queremos gastar combustível. Entendeu a diferença? Numa igreja nós vamos pregar para todas as pessoas. As pessoas estão feridas. As pessoas precisam de palavras de carinho, de cuidado, de força. Né? E nós estamos preocupados em agredir a sexualidade das pessoas. Nós estamos preocupados em agredir a religião do nosso irmão católico, do nosso irmão bandista, do nosso irmão ali que é maçom. Não digo que concordo com o estilo de vida deles, biblicamente falando. Mas eu fui chamado para me amar eles, para me orar por eles, para me trazer eles para perto de Cristo, não para me o condenar. Acho que a passagem mais linda que eu acho na Bíblia, eu acho na Bíblia, é o seguinte. Jesus está em um determinado local. Trazem uma mulher pega em adultério. Olha só, trazem a mulher. Cadê o homem que estava no adultério? Cadê o homem? Trazem a mulher. E falam para Jesus, Senhor, a lei de Moisés diz que essa mulher tem que ser apedrejada até a morte. Jesus, usando de misericórdia, fala assim, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Ele se baixa, continua escrevendo na terra. E depois você olhar a passagem bíblica dessa história, você vai ver que Jesus se levanta e está só ele e aquela mulher. E ele pergunta algo lindo para aquela mulher. Ele fala assim, mulher, onde estão os teus acusadores? Não encontraram culpa em ti? A mulher fala, não, Senhor, não acharam culpa em mim. O Senhor fala, pois é, nem eu te condeno. Não é que não tenha achado culpa, mas não te condeno. Vais e não peques mais. O amor
de Deus, a misericórdia, mostrar que a pessoa pode mudar de vida. Somos chamados igual como aquela mulher na beira do poço da Samaria, né? Aquela mulher samaritana, no livro de João, capítulo 4, você pode ler lá. Aquela mulher se depara com Jesus. Jesus anuncia o reino de Deus para ela. Tem uma conversa sadia, amigável com aquela mulher, e aquela mulher é transformada. É isso que o evangelho tem que fazer na vida das pessoas, transformar. E depois o que aquela mulher faz? Aquela mulher sai da beira do poço e vai até a sua cidade anunciar o que Deus tinha feito na vida dela. Nos preocupamos em pregar na África, mas esquecemos da nossa realidade, da nossa cidade, da nossa região. Pessoas aqui da nossa cidade diziam assim hoje: temos que ir no Marajó, olhar para o Marajó. Falei, não, gente, nós temos que olhar para nossa cidade aqui no Instagram, eu disse. Se nós formos ali no Crismic, que é o centro de atendimento à mulher, cheio de menina de 10 anos, 12 anos grávida. Se você andar da extensão do Rio Cupijó, do início ao final, onde eu pastorei durante um tempo, meninas de 12 anos têm vida de adulto. Porque as pessoas, os homens vão, tiram ela do lar do seu pai e de sua mãe e levam. Meninas de 12 anos, 11 anos, 13 anos, que deveriam estar estudando, que nem tem um corpo formado ainda, que, de acordo com a lei no nosso país, é considerado estupro de vulnerável, mas nossos olhos estão fechados para isso. Né? Estão fechados para isso. Porque achamos que é algo cultural. Podia até ser no passado, em algumas tradições indígenas, ou até mesmo nossos irmãos carapálidas, ou nós, né? Porém, hoje não é normal isso. Lugar de criança é na escola. Lugar de criança é brincando. Lugar de criança, tá? É se formando, aprendendo, crescendo, com a ideia de ser alguém na vida, tá? Então não é normal isso. Então nós queremos mudar a África, mas é a nossa realidade. Nossa realidade ribeirinha, aqui do município de Cametá, tá? Aqui do nosso município de Cametá. Eu fui conselheiro tutelar. Gente, a gente vê horrores. A minha esposa não quis mais que eu viesse, porque eu vivia ameaçado de morte, porque eu mexia com gente grande aqui no nosso município prostitui crianças, tá? Passei um bom tempo que eu não podia entrar em alguns bairros aqui da minha cidade, porque os traficantes queriam me pegar, porque pessoas queriam me matar, porque eu dava, né, para as autoridades ali a responsabilidade de fazer o seu papel. Encaminhava os casos, sempre encaminhei para o Ministério Público, para a polícia, tá? Para os órgãos de proteção à criança, tá? Então não me deixaram mais vir conselheiro tutelar, né? Apesar que eu acho um trabalho muito bacana, mas é perigoso, né? Porque a gente lida com gente grande, tá? Infelizmente. E agora muito mais, que o conselho tutelar virou politizado, tá? A maioria dos candidatos, todos têm políticos por trás de si. É pior, entendeu? Então nem todos têm, como posso dizer, a ética, né? Nem todos têm a moral, nem todos têm a formação necessária. No meu ponto de vista, o cargo de conselheiro tutelar ele deveria ser para pedagogos, psicólogos, assistentes sociais, pessoas que estão capacitadas para trabalhar com isso. Pessoas que têm formação acadêmica para isso, que têm uma delicadeza maior para entender as fases da infância, para entender aquele processo que está acontecendo ali. Tem pessoas totalmente despreparadas ali que eu discordo da atuação das pessoas. E vemos escândalos como teve agora recentemente na nossa cidade, tá? Então, papel social, né? Sair da nossa daqui, encontramos com Jesus, mas temos que anunciar onde? Na nossa região, assim como aquela mulher no poço lá na beira lá em Samaria lá,
lá em Sicá, foi pregar na sua região, né? Ela teve um encontro com Jesus, mudou de vida e voltou para sua realidade, para anunciar para as pessoas ali da sua localidade, da sua comunidade, da sua região, que havia um homem que havia mudado a vida dela e que poderia mudar a vida deles também, tá? Então isso é importante. João capítulo 4, tá? Pode olhar. A música continua dizendo o seguinte. Vamos ver aqui. Enquanto ele está querendo... Deixa eu só ver aqui que meu computador é um pouquinho lento. Mas vamos continuar aqui. Vou falar sobre outra coisa aqui para não ficar muito longo o vídeo. Multiplicação dos pães. Mateus capítulo 14. Tá? Mateus capítulo 14. E Marcos capítulo 6. Tá? Vamos estar aqui, só citar aqui. Jesus alimenta 5.000 homens. A palavra de Deus, 5.000 homens. Mas tinha mulheres e crianças no meio. Tá? E então vamos colocar ali praticamente o dobro do número de pessoas. O papel social da igreja. No meu ponto de vista, a igreja tem um papel social. De quê? De anunciar a palavra de Deus é o papel religioso. Mas o papel social de ajudar o menos favorecido. De alimentar quando tiver de alimentar. De ajudar com a medicação quando tiver de ajudar com a medicação. Com uma rede quando a pessoa não tiver uma rede. Entendeu? O que eu fazia para não ficar ofensivo na igreja que eu pastoreava no interior, eu sempre inventava um mutirãozinho para varrer, pra gente varrer ali o terreno da igreja. Nem tava sujo, era só para varrer, que era para me ter uma desculpa de eu fazer um sopão para liberar para distribuir para o pessoal. Porque se eu falasse assim, olha, eu vou fazer um sopão aqui para me distribuir, as pessoas poderiam se sentir ofendidas. Eu falasse assim, nós não somos mortos de fome, por mais que a pessoa passe por necessidade, né? Então, sempre fazia isso, eu inventava alguma coisa na igreja para ter uma desculpa de fazer comida para a gente comer ali em comunidade. Olha para a igreja primitiva, como é que a palavra de Deus diz que eles viviam? Do partir do pão, da comunhão, do viver em conjunto. Ah, Michel, mas eles pegavam, vendiam tudo que tinha e colocavam no pé dos discípulos. Mas os discípulos rateavam com a comunidade. Era diferente, tá? E diz assim, enquanto ele está querendo... que nós nem pensamos e nós nos preocupamos. Oramos errados há séculos, dias, horas e anos, nos afastamos. O evangelho de fariseu. Cada um escolhe seu e se inflam na bolha do sistema. E vai chegar na parte mais polêmica. Evangelho de fariseu, quando ele diz assim, cada um escolhe o seu. Tanta igreja, tanta portinha sendo aberta. Às vezes pessoa foi ali, aceitou Jesus, não tem uma formação adequada, não se aprofunda na palavra de Deus, não se preocupa com essa questão social, mas está interessado ali em fazer ali de acordo com a sua própria, o seu próprio entendimento, do seu próprio coração, e abre qualquer portinha de igreja. Então qualquer garagem ali vira igreja. Não é errado pregar o evangelho, não é isso que eu estou dizendo. Michel está falando que é errado pregar o evangelho. Não é isso que eu estou dizendo. Eu só estou dizendo que se criou tanta denominação, que se tem ali, é como se fosse mesmo um shopping, onde a pessoa pode entrar e entrar ali, ir de loja em loja e escolher a loja que mais lhe agrada. Entendeu? É isso que eu estou falando. Por isso que a música diz assim, cada um escolhe o seu. Então cada um vai escolher de acordo com a doutrina que acha certo para si. Tá? De acordo com as suas convicções, tá? Então a música ela diz isso, tá? Por que o evangelho de fariseus? Porque os fariseus faziam as coisas de uma forma e queriam que as pessoas fizessem de outra, totalmente diferente, tá? Eram líderes religiosos da época, né? Então, mas assim, quando eu digo assim, esse papel social da igreja, que a igreja não se preocupa muito com isso. Lucas capítulo 3. Vamos falar de Lucas capítulo 3. Que Jesus fala assim, olha, quem tiver 2 túnicas, divida com seu irmão. E quem tiver comida também faça isso. Né? O dividir, o ajudar o próximo, se preocupar com o próximo, entendeu? Então a música faz traz essa reflexão para minha cabeça. Essa música traz essa reflexão para minha cabeça. De que nós temos que ajudar, porque a gente não está se preocupando com isso. Quando a Aimee diz ali no seu vídeo ali que crianças se prostituem por causa de R$5 nas embarcações do Marajó, ela não está mentindo.
Mas por quê? Porque sentem fome. Sentem fome. Né? E a fome dói. A fome é uma coisa que ela dói não só no estômago, mas ela dói na alma também. Né? A região já não tem tanto pescado como antigamente, porque falta de consciência também, porque as pessoas, por exemplo, na minha região, nós temos um peixe típico aqui chamado mapará, as pessoas pegam o alevino do mapará para vender. Né? Sem consciência. Tá? Não deixa, não espera o defeso acabar. Esses dias estão vendendo uma pará lá no galpão lá da feira. Eu vi um rapaz vendendo lá, escondido num quiosque lá. Ele abriu o quiosque, tirava nas sacolas e levava para vender. Crime ambiental. Falta de consciência. E isso não afeta só ele, afeta a comunidade toda. A comunidade toda. Por quê? Porque falta. No futuro falta, acaba faltando. Né? Então, vem faltar. É uma falta de. Não se tem preocupação com isso. É algo delicado. Então, quando ele diz assim, ela diz assim, oramos por nós mesmos, nós esquecemos do livro de Tiago, capítulo 5, 16, dizer, orai um pelos outros. Nós não oramos pelo nosso semelhante. Não buscamos orar pelo nosso vizinho, pelos nossos amigos, pelos nossos irmãos de igreja. Não digo igreja, construção. Digo igreja, corpo de Cristo. Nós, pessoas, nós somos a igreja que Deus vai levar. Os templos vão ficar. Os megas templos, igrejas com piscina vão ficar. Entendeu? Então diz assim, enquanto isso no Marajó, o João desapareceu. Aí o pastor lá de Minas me mandou uma mensagem, Michel, é verdade isso? E é verdade. É realidade. Tráfico de criança. Pessoas somem. Tem uma amiga, não vou citar o nome dela também, lá do Jabutiapepu. Está desaparecida, ela e o esposo. Ela mal terminou a faculdade de pedagogia aqui na UFPA. Foi para a região lá. E sumiu, simplesmente sumiu. Ninguém sabe mais dela. Tem cerca de quase 2 anos. Hoje eu encontrei com a irmã dela e perguntei se tinha notícia. Ninguém tem notícia dela. Simplesmente sumiu. Nossa região. Fazendeiros, garimpo ilegal, grilagem de terra. Né? Pessoas matam. Pessoas matam quando outras denunciam, quando outras falam o que eu estou falando aqui nessa filmagem, tá? Sobre o papel social da igreja, tá? Líderes estão fechados em grupinhos, panelinhas, né? Igrejas estão se vendendo para políticos, como eu vi outro evento aqui recentemente de um nosso líder político da cidade, né? Doando terrenos para a igreja, tá? Uma igreja até bem abastada aqui na nossa cidade, já em troca de voto. Nossas igrejas são vendidas. Se vendem igrejas com todo mundo dentro. Porque quando um político vai na tua igreja, ele não vai lá porque ele se importa. Ele vai porque ele quer que tu te feche com ele. Né? Isso é verdade. Tá? Então, essa é uma música que ela é muito grande. Tá? Eu vou tentar encurtar aqui o máximo. Mas orai um pelos outros. Tive fome, me deste de comer. Tive sede, me deste de beber. Cadê o papel social da igreja? De levar um remédio para um doente. Tá? De orar pelos doentes. Pessoas estão doentes. Cadê os nossos capelões hospitalar para ir nos hospitais orar? Cadê os nossos capelões para estar nos presídios aqui? Entendeu? É isso que nós temos que ver. Então, eu acho, no meu ponto de vista, a igreja tem um papel social e a igreja não está fazendo esse papel social. O evangelho que está sendo anunciado não é o evangelho genuinamente de Cristo. Do amor, do perdão, da compaixão, da misericórdia. Teologia da prosperidade. Teologia da prosperidade. Vem para Jesus que você vai ter carro, que você vai ter moto, que você vai ter casa, que você vai ganhar na Mega Sena, que a sua vida vai mudar, vai. Mas não nesse ponto, porque Jesus quer te fazer mais rico no ponto de vista espiritual.
Ele quer que você acumule bens aonde? No céu. Onde a traça não corrói, onde a ferrugem não corrói. Entendeu? Então, o meu ponto de vista, a música ataca a igreja? Não ataca. Não ataca no meu ponto de vista. Ela está denunciando a realidade em que nós estamos vivendo. Volto a dizer, brigamos por futilidades na nossa realidade, no nosso dia a dia. Atacamos o homossexual, o LGBTQIA+, atacamos outras religiões, atacamos outras denominações, atacamos igreja cristã atacando igreja cristã. Porque acha que essa doutrina é superior, que essa doutrina é melhor, que aquilo que se é pregado, a forma como se vestem é melhor. Eu ando de bermuda e camiseta a cidade toda, mas nunca deixei de orar por ninguém que me pediu oração. Tá? Trabalho em uma unidade de saúde aqui na minha cidade. E toda vez que eu vejo que